Fala aí, galera do áudio para igrejas. Bom, pessoal, a gente está aqui na Igreja de Cristo. Olha aí, ó, caixazinha Point Shores, caixa convencional para quem fala que a gente só pega Line Array, né? Tá aí, ó. A gente tá fazendo as medições aqui. Igreja que tem uma acústica um pouco complicada. Vocês conseguem perceber? Oi! E! Não sei se vocês conseguem perceber aí pelo áudio. Mas tá aí, ó. A igrejinha tem um sistema bem básico. São duas Point Shores, dois subs, os monitores aqui, ó. Tá? Então a gente vai fazer agora um sistema de como é que a gente faz o alinhamento. A gente já conferiu. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conferir se o falante e o drive da caixa está funcionando certo, tá? Das duas a gente conferiu agora há pouco. Então tá, tanto o drive quanto o falante está funcionando. Primeiro ponto. Colocamos o microfone de medição. Vou encostar mais aqui para vocês terem a noção aqui. O cara aqui, ó, a gente está mais ou menos aqui aos 8 metros da caixa. E a gente vai começar a fazer aqui as medições aqui no Smart. Já tô com... E aí, turma? Vamos brincar um pouquinho aqui? Tô aqui com o Railan. E aí, tu tá filmando de frente ou de... Tá filmando assim. Naquela hora não tava me mostrando. Não tava não. Mas eu vou fazer assim, vou virar a câmera aqui pra mostrar pro pessoal. Então aí, pessoal, voltando aí. Começar por aqui. Tenta baixar a tela mais pra cá pra tirar o reflexo aí, melhorou. Então aqui o gráfico aqui embaixo, ó, a gente já tem a resposta de frequência das duas caixas, tá? A vermelha e a ultra azul aí, como vocês podem ver, né? Que é o L e o R, né? O L e o R lá. Igreja pequena, tá, pessoal? Aqui essa igreja tem o que de... Tem uns 9 metros assim de comprimento, largura? 8 metros. 8, né? Então uns 8 metros por uns 25, mais ou menos, aqui de profundidade. É uma igreja curta, humilde, simples. Mas conta aqui, ó, tem um processador digital, tem uma mesa Yamaha, tá? Bateria eletrônica. Bateria eletrônica. Então o pessoal tem, mesmo com a igreja simples, humilde, eles têm preocupação de investir em bons equipamentos, né? Porque a palavra, a ferramenta utilizada é o sistema de som, né? Então já pode ver aqui que as duas linhas ficaram bem parecidas, né, Railan, de medição, né? Aqui inicialmente a gente está fazendo a medição do ambiente. Primeiramente eu confiro as caixas, vejo se elas estão funcionando corretamente, né? Se o falante, o drive estão ok, se eles estão funcionando. É um teste simples. Eu primeiro coloco o microfone ali meio que no meio da igreja e faço essa leitura. Por aqui a gente já tem uma percepção de como que está funcionando o sistema no meio da igreja, certo? Então aqui a gente tem as frequências agudas. Se o drive tivesse parado, alguma coisa assim, a gente ia perceber na leitura, né? Claro que ouvindo também a gente já percebe, mas a leitura aqui ela já te dá essa informação, ó, eles estão funcionando, tem resposta de frequência nas duas, no mesmo ponto, e o falante também tá funcionando, né? Existiu aqui uma diferença aqui, por exemplo, do nosso lado R, a gente percebeu que existe um pouquinho aqui nas regiões de médio agudo, né? Em relação à caixa do outro lado. E aqui também no grave, a gente percebeu que ela tem um pouquinho mais de grave em relação ao lado esquerdo, né? Então aqui a gente primeiro está fazendo as medições na igreja. Eu vou colocar o microfone na frente e depois eu vou fazer uma medição aqui no fundo para a gente ver como é que está a distribuição do sistema de som na igreja, que é nosso objetivo é deixar esse sistema de som mais uniforme possível, né? Então a gente mede na frente, no campo próximo, no meio, que é onde a gente já fez essa leitura aqui, e depois no fundo da igreja a gente faz uma terceira medição para ver como é que está a distribuição do sistema de som na igreja. Então aí, pessoal, a gente está aqui já com
Com todos os sinais, a gente mediu lá com o microfone. Tá ali, ó. Vocês podem ver. A gente mediu o meio. Medimos o fundo e medimos lá na frente. Mostra o gráfico, pessoal, para eles verem a diferença aí. Aqui a gente está com a medição no meio da igreja. E a gente compara aqui Deixa eu só tentar deixar assim, ó, para tirar o reflexo ali, pessoal. Aí, foi. Então, pessoal, aqui a gente está com a medição no centro da igreja. E a gente está comparando aqui uma caixa com a outra, do lado esquerdo com o direito. A gente pode perceber aqui que no gráfico existe uma diferença aqui, ó, nos médios em relação à esquerda e em relação à direita, ó. E nos agudos também lá na frente. E o agudo também, ó. Provavelmente esse drive aqui azul, que é o azul, é o esquerdo, né? Ele está um pouquinho cansado em relação ao outro ali, ó. Pode ser que é o tempo, fadiga. Ele já está apresentando aqui uma pequena perda aqui, ó, em relação às frequências mais altas. Aqui no meio ele também está se sobressaindo aqui, ó, tem um pouquinho mais de frequência aqui nessa região aqui de 1K, 2K. Que é a referência do meio. Agora a gente vai mostrar a relação aqui entre a frente. Eu vou pegar só um lado aqui para ficar mais fácil. A frente, o meio, tirar aqui, pronto, tirar isso. Então aqui, ó, na sequência, aqui a gente tem a resposta de frequência no meio, certo? Tá aqui. Agora eu vou liberar aqui a da frente, ó. Então, ó, vocês podem perceber que existe uma pequena diferença de pressão sonora, coisa aqui de 2 dB, ó. 3 dB, né? Tá marcando aqui em relação à caixa da frente com a caixa do meio, a medição da frente com a medição do meio. E aí agora eu vou colocar aqui a medição do fundo, ó, e vou comparar a medição do fundo com a medição do meio, ó. Ela já tá mais igual. Essa diferença aqui, essa igualdade aqui, ela está relacionada à questão do ganho de sala. A gente está trabalhando aqui com uma medição acústica num local fechado. Então, quando a gente começa a fazer essas medições mais profundo da igreja, depois da distância crítica, né, a gente já começa a sair um pouco daquela nossa lei do inverso do quadrado, né? Porque o som está circulando dentro da igreja e, de certa forma, ele não está propagando no mesmo sentido. Ele começa a bater na parede, aqui a gente não tem nada de tratamento acústico, e aí a gente tem essa igualdade aqui, ó. A medição no meio, ela ficou praticamente igual com a medição do fundo, justamente por causa desse ganho de sala, né? Então aqui a gente tem aqui as três. A gente tem uma pequena diferença de 2, 3 dB lá na frente em relação ao meio, e o meio está igual com o fundo, certo? Da mesma forma, a outra caixa do lado R. Ó, a gente percebe que essa azul aqui, essa linha azul que ela está mais alta, é a frente, e aí o meio e o fundo já está um pouco mais parecido, né, a medição. Então aqui, como está bem uniforme, as curvas elas estão muito parecidas. Aqui a gente já pode pensar em equalizar. Aqui, se bem que aqui não tem nem muito, aqui até que tá bem, assim, bem coerente, né? Tá bem plano, né? Não tem uma grande diferença. Porque assim, pessoal, também é importante ter noção seguinte, se você pegar duas caixas da mesma marca, idênticas, e você fizer a medição, elas vão ficar sempre assim, parecidas, né? Uma linha bem parecida com a outra. Parecido. Mas não vai ficar idêntica, tá? Então você não vai achar uma linha que ela vai ficar perfeita sobrepondo a outra. Aqui a gente tem a medição de todas as caixas, ó. Vocês percebem aqui que existe uma relação aqui entre todas aqui em torno de 3 dB. E quando a gente tem essa diferença de até 6 dB, já é uma diferença bem interessante. Aqui a gente está com uma diferença de 3, então tá bem interessante aqui a distribuição, a questão da homogeneidade do sistema no ambiente, certo? Claro que aqui, ó, a gente percebe que tem uma pontinha de grave, nessa região aqui ela já tem um pouquinho também, ó. Então a gente começa a trabalhar já
com os dados que a gente já tem de uniformidade, a gente começa a trabalhar agora o EQ, porque quando você equaliza, você está equalizando todo o ambiente. E aí a gente começa a trabalhar aqui e buscar uma curva um pouco mais plana, né? Para deixar o sistema um pouco mais plano. Então a gente vai mostrar para vocês como é que faz lá no processador, tá? Tá ali. Como é que a gente vai tirando, podando, né, Renan? Fazendo... A gente vai dar uma maciada aqui nesse pequeno bucho aqui. Tirar um pouco aqui, tirar um pouquinho aqui no grave. Aqui tá interessante, aqui o agudo tem aquela questão lá do drive, né? Uhum. O ideal seria já preparar para fazer essa substituição no drive, né? Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui por base agora aqui o meio, que é a nossa média, né? O meio é a média. Então vamos lá. Começando aqui pelo lado R. Agora vai ter muito barulho aí, dificilmente vocês vão me ouvir minha voz. Pessoal, só para quem não tá entendendo nada aí, ele seleciona mais ou menos aqui a frequência que ele quer, ó. Aí ele dá aqui em cima, ele vai arrastando o mouse aqui, ó. Ele vai passeando nas frequências, tá? Então ele seleciona aqui a frequência que tá a pontinha, mais ou menos onde ele quer limpar aqui, tá? Ele tá vendo aqui, eu tenho uma régua aqui, tá? Com todo o espectro aqui de frequências. Ele vai e seleciona mais ou menos, ó. Vou pegar bem aqui essa parte mais altinha aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó. Por exemplo, se eu quisesse descer essa pontinha, olha lá, 977 Hz. Aí a gente vai lá no processador. Vou dar um zoom aqui para mostrar pra galera. Aqui, ó, a gente vai lá no processador e ele vai procurar a frequência mais próxima que tem lá. Aqui no caso eu coloquei 800 Hz, né? Ó, lá em cima tá 801. Tá? Aqui, ó, cada quadradinho desse daqui, cada linha dessa daqui, ele significa que é uma relação de 3 dB. Então aqui, ó, a minha linha 0 aqui, que é onde eu estou me baseando, eu tenho aqui uma diferença já, ó, de 3 dB. Então eu já coloco isso aqui no processador. 3, 4 dB. Vou botar aqui 4 dB. E agora eu vou trabalhar o Q, né? Que é aquele fator de qualidade, para deixar o filtro mais estreito e mais aberto, né? Vou liberar de novo aqui o gráfico. Vocês já vão ver aqui que a linha verde já vai começar a cair. Aí eu vou abrir o filtro para ele tentar puxar todas as frequências do lado, né? O Q bem aberto, né? Exatamente. Já tentar tirar um pouco aqui esse bucho aqui, né? Vamos lá. Pessoal, vocês perguntam onde é que faz isso? Lá no equalizador, tá? Equalizador Tá no paramétrico. equalizador lá, tá? É igual da mesa digital, pessoal. Mesma coisa que ele tá mostrando aqui. Exato. Agora eu vou tirar essa curva aqui. E Era- agora a gente já tem uma nova curva aqui, né? Olha como ficou mais retinho, Antes era tirou. assim. Olha lá, a Deixa barriga. eu desligar bem aqui o equalizador. Eu vou ligar e desligar o equalizador só para vocês verem aqui a questão aqui do que eu equalizei ela baixando, certo? Então, vamos lá. Primeiro, equalizador desligado. Eu vou ligar aqui de novo. E agora eu vou ligar o equalizador para vocês verem a diferença aí do filtro.
bem nítido aí, né, pessoal? Tá vendo aí, ó. Essa Agora, diferença aí, a gente já deu essa barriguinha que tava rosa aí, ó. já E deixou mais plano aqui pra baixo. Isso. Aí agora eu vou tirar um pouquinho aqui no grave também. Algo próximo de 5 dB. E aqui também, ó. Vou tirar um pouquinho aqui próximo de 4 dB. Pessoal, olha, a ideia é que essa curva, que essa linha, ela ficasse mais plana possível, tá? Vamos lá, essa é 373. Olha lá, ó. Ele bota o mouse em cima do pico. Aí ele dá aqui a frequência e você vai lá pegar a frequência mais próxima disso que tem. Já tirei aqui, coloquei a frequência 373, né? Mais ou menos aqui, ó, tá 376. Já tirei 3 dB, deixei o Q todo fechado e eu vou ligar aqui e vou abrindo o Q até chegar aqui no resultado mais interessante. Tirei aqui mais ou menos o que eu queria, né? Agora a gente vai trabalhar aqui esse grave. Sempre lembrando, você tem que tomar muito cuidado com os vales. E pessoal, aqui a gente está fazendo a medição só das duas caixas de cima, tá? Por enquanto eu tô fazendo essa correção só na caixa da direita, né? E ó, você tem que tomar muito cuidado com esses vales, né? Aqui pode ser a questão de uma reflexão na parede ou algo do tipo, pode estar cancelando. Então, como a gente está medindo com o microfone aqui no meio da igreja, vamos dizer assim, num campo distante, então pode ser que isso aqui seja um resultado de uma reflexão da caixa no piso ou na parede ou alguma coisa, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não estar equalizando reflexões, certo? A gente toma um certo cuidado com os picos. No caso aqui, ó, tem esse grave aqui, a gente vai tirar ele um pouquinho. E também não sair insertando equalizador em todo o gráfico aí, para você não entupir também o sistema, né? A gente tem que analisar bem para não estar fazendo. Aí, ó, de novo, ele selecionou lá em cima, no pico lá, ó. Aí ele diz a frequência, 111. E aí ele vai no equalizador atrás da frequência mais próxima. Vou lá no 111. Fala qual que tu vai achar aí, que eu não sei se aqui vai dar pra... 111. Tem aí a 111? Já foi. 111. Aí eu vou fechar aqui o Q todinho e já vou tirando aqui mais ou menos, ó, 5 dB. Cada uma diferença aí de 5 dB. Eu já tiro aqui 5. Tirou 5, né? Agora vamos ver. Que é a diferença esperada aqui, né? Que, tá aqui, que eu tô pegando a linha aqui, pra cima dá mais ou menos 5 dB. Exatamente. Aí você já... Então pessoal, aqui é só para vocês terem uma noção que vocês queriam o vídeo. A gente aqui não tá ensinando ninguém a alinhar, né? A gente tá só mostrando aqui. Nós vamos fazer da frente aqui, Renan, essa pontinha aqui? Não, esse aqui eu vou deixar porque deixar, aqui né? Já tem uma perca aí na frente aí também, né? Geralmente o pessoal gosta dessa pontinha esse Szinho aí, né? Então pessoal, tá aqui, ó. A gente tá mostrando para vocês aqui o que seria esse trabalho de alinhamento que a gente faz aqui. Lembrando que essa aqui não é uma otimização completa, tá pessoal? Quando você faz uma otimização completa, o alinhamento do sistema ele só é uma das etapas de uma série, na verdade, né, Renan? São várias etapas na otimização. Quando você vai colocar o microfone ali na frente para você fazer a medição, você já tem que ter várias coisas conferidas. Posicionamento de caixa, conferir todos os drives, conferir polaridade, conferir o falante, você conferir cabos, você conferir tudo, você confere tudo. É como se você fosse montar o sistema todo de novo. Exatamente. Tá? Então aí, depois de tudo isso conferido, você coloca o microfone na frente e você começa a fazer as medições, porque você começa a entender que isso aqui já é uma leitura real, né? Você já tirou muitos fatores que podem dar errado aí da sua medição e... O processo de otimização de um sistema, ele começa desde do início da medição do templo, né? Quando você vem na igreja visitar, vê
a geometria da igreja, né? O que seria o mais interessante para cá, ou por exemplo essa igreja aqui, a gente poderia também pensar em num sistema ali central, porque é uma igreja relativamente estreita, ela tem apenas 8 metros de largura, então a gente poderia pensar, e aí entra a questão do visual, que às vezes, por exemplo, ali tem uma cruz, né? Então pode ser que se colocar o sistema no meio ali não vai ficar interessante porque vai estar tampando, pode ter uma projeção, então vários fatores devem ser analisados. Aqui não foi só para também, não foi um projeto que foi montado por nós, tá, pessoal? Aqui a gente só chega, nós somos convidados aqui a fazer uma visita técnica pro pessoal aqui, que são amigos nossos também. E a gente aproveitou para mostrar para vocês como é que é um dos processos que a gente faz, tá? Que é o alinhamento do sistema, que muita gente pediu aí na enquete, né, Rainan? E aí tá aí. Se você quiser saber mais, continua ligado com a gente nas redes sociais, aí no Facebook, no Instagram e no YouTube, Áudio para Igrejas, tá? Vocês podem estar acompanhando a gente sempre que quiser, sempre tem muita coisa aí para vocês. E para quem já tem um curso aí já está mais habituado com isso que a gente está fazendo aqui, tá? Já entende mais ou menos o conceito, já sabe mais ou menos como é que é o processo. E é isso aí, pessoal. Então, Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.